Sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos com a nossa primeira aula de História e o tema é a Revolução Francesa. Bom, todo mundo sabe que a Revolução Francesa tem uma grande importância na história do Ocidente. Então, vamos lá. A Revolução Francesa não foi um movimento isolado, ela está inserida em um quadro de revoluções espalhadas pelo Ocidente, sendo que essas revoluções começaram cerca de 1770 e se estenderam até o fim do século XVIII e XIX. Bom, o aumento populacional dessa época, que é resultado da melhora no nível alimentar da população, principalmente a Revolução Industrial, que trouxe o progresso para as cidades, e a fome e as crises, junto com as ideias novas, foram fatores que ajudaram na sua eclosão. A questão é que a Revolução Industrial ela levou a várias crises e muita fome. Por quê? Porque ela provocou o desemprego de algumas pessoas, muitas mudanças fortes na estrutura social e econômica dos países. E em meio disso, várias ideias, como o iluminismo, levaram várias ideias como a tomada do poder pelo povo, coisas como democracia e tudo mais, para a mente da população. E essa revolução tem seus efeitos repercutindo até fins do século XIX. As mudanças provocadas pelo progresso do Ocidente foram acompanhadas pela revolução, então. O primeiro episódio que tem exatamente nessa revolução é a Revolta dos Notáveis, que, como a sociedade francesa estava organizada de forma que a nobreza e o clero possuíam uma série de direitos exclusivos, o terceiro estado, sendo que a nobreza e o clero eram o primeiro e o segundo, o terceiro estado se sentiu oprimido, porque ele não tinha nenhum tipo de direito diferente dos outros dois estados. E quem compunha esse terceiro estado eram principalmente a burguesia, que tinha se elevado junto com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe dinheiro, trouxe poder, e o terceiro estado buscou atingir o poder político. E devido a algumas crises, principalmente por causa da dificuldade financeira do Estado, um dos motivos dessa dificuldade financeira foi a participação da França nas guerras na América a favor dos Estados Unidos, levou a França a ter várias dificuldades financeiras. E o controlador geral das finanças convocou a Assembleia dos Notáveis, que era uma assembleia composta pela nobreza e pelo clero, e houve diversas tentativas de fazer eles pagarem impostos. Entretanto, foram mal sucedidas e levaram a embates entre esses notáveis e o terceiro estado. O terceiro estado querendo que esses dois outros estados pagassem impostos, e os notáveis não querendo isso. Então, foi como se diz, esse novo controlador geral das finanças, que ele foi substituído, acabou sendo substituído, e forçou o rei a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que era composta pelos notáveis e pelo terceiro estado. Então, o que aconteceu foi que houve uma votação para definir o que ia acontecer, se o primeiro e o segundo estado iam ou não pagar os impostos. Entretanto, como o voto era por estado e não por número de pessoas, 2 votos a 1, com certeza. Notáveis eram 2, nobreza e o clero, contra o terceiro estado. Então, aliado com isso, muitas revoltas populares começaram a acontecer nas ruas por causa da fome, da constante endividamento do Estado, e muitas dessas revoltas acabaram forçando o rei a ceder e mandar o clero e a nobreza se juntarem ao terceiro estado, e assim acabou surgindo a Assembleia Nacional Constituinte. O rei então tentou acalmar os ânimos da população. O aumento das revoltas foi constante, e nessa mesma época ocorreu a tomada da Bastilha, que era o símbolo da tirania, onde eram mantidos os presos políticos. Então, o rei tentou acalmar os ânimos
E o terceiro estado, nessa hora, botou o pé atrás, que era como era composto pela burguesia, junto com a nobreza e o clero, começaram a reorganizar o estado e deram alguns direitos para a população, consertaram algumas coisas e fizeram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, defendendo a liberdade, igualdade, inviolabilidade da propriedade e o direito de resistir à opressão. O rei acabou recusando e o povo trouxe o rei para a cidade. Ou seja, a população não gostou dessa atitude do rei de se recusar a sancionar esses decretos. A Assembleia Nacional Constituinte fez a Constituição, ela ficou pronta e modificava completamente a organização social e administrativa da França. Então foi instaurada a monarquia constitucional. As modificações da política e da sociedade. Sabendo que uma monarquia constitucional tomava um certo poder do rei, ele acabou negando essa nova constituição e tentou fugir para países de fora e tentar iniciar uma contra-revolução de fora do país, mas acabou sendo preso e foi reconduzido para Paris. Então, completa-se nessa época a abolição do feudalismo, a supressão das antigas ordens sociais e estabelece a igualdade entre todos. Não existe mais diferença entre nobre e burguês, por exemplo, aristocracia, povo, mas isso só em termos de cargos públicos, não em termos econômicos, por exemplo. Nessa mesma época, os bens da igreja foram nacionalizados também para quitar alguns débitos públicos que tinham se agravado ainda mais com as guerras, e ocorreu a reorganização da igreja nessa época. Obviamente, ocorreram algumas reações externas e o êxito da revolução acabou se espalhando pela Europa e houve revoluções em outros países, porém acabaram não dando certo. Os déspotas esclarecidos, que eram os absolutistas que cederam algumas reformas, se aproximaram da aristocracia contra as camadas baixas para não haver o rompimento da ordem social, ou seja, da ordem mais econômica, assim, quem detinha o poder realmente. Nessa época também a perseguição dos emigrantes pelos franceses provocou várias guerras, porque alguns países de fora não ligavam muito para essa questão da imigração francesa, mas como começou a ocorrer revoluções dentro dos próprios países, elas buscaram responder. E nessa mesma época o Luís XVI foi preso nesse palácio que está aqui na direita na imagem e acabou sendo decretada a pena de morte. Nessa mesma época, então, se instaurou a Convenção e também a República. Só que essa convenção ela era meio dividida entre os girondinos, que eram mais representantes da alta burguesia, e os jacobinos, representantes da baixa burguesia. Os da baixa burguesia, mesmo sendo burgueses, eles tinham certa ligação com o povo, e o povo botava pressão, então eles eram um pouco mais extremistas. E como se acentuaram as guerras, e houve mais pobreza, mais fome, mais complicações, acabou acentuando o poder dos extremistas, porque eles iam trazer as verdadeiras reformas sociais. E quando eles conseguiram atingir o poder, acabaram botando em prática o que eles pregavam, taxaram os ricos e protegeram os pobres. Entretanto, ocorreram algumas revoltas contra essas medidas e eles então eles decidiram aumentar a opressão e implantaram o terror. O terror é conhecido porque mais de 30 mil suspeitos de conspiração morreram nas prisões esperando o julgamento ou antes deles, e muitos outros foram mortos na guilhotina, em praça pública. Só que esse governo conseguiu vários êxitos em guerras, várias vitórias em combates, e gerou certa segurança para os revolucionários, enfraquecendo os extremistas e possibilitando a retomada do poder pelos girondinos, que eram a alta burguesia mais moderados. Nessa mesma época, enquanto os girondinos tentavam
estabeleceu uma nova Constituição, ocorreu o quê? Ocorreu a explosão de uma contra-revolução. Quem foi o grande salvador, quem impediu essa contra-revolução foi Napoleão Bonaparte. Nessa mesma época, a convenção acabou sendo dispensada. O Diretório. Uma nova constituição foi organizada pelos girondinos e o poder executivo passou a ser exercido pelo Diretório, que era formado por 5 membros eleitos por 5 anos, sendo substituídos um dos diretores a cada ano. E o poder legislativo foi exercido por câmaras. Se acirraram as guerras externas com a ideia de expandir a revolução, porque os girondinos tinham a ideia de expandir essa revolução, enquanto os jacobinos queriam que ela se reforçasse na França. E isso acabou forçando outras guerras. Então as ideias revolucionárias continuaram a ser disseminadas, os diretores haviam herdado essa ideia girondina. Logo depois de já ter espalhado bem, uma nova coligação se formou contra a França, que era a Áustria, Rússia, Turquia e Inglaterra, e isso constituiu um aniversário muito poderoso. Então, em 1798, Napoleão acabou voltando para a França com certo prestígio militar, e como as revoltas na população continuavam com o aumento das guerras, o Napoleão Bonaparte acabou dando um golpe do 18 Brumário, e pôs fim à República, instaurando o Império Napoleônico. Então é isso aí. Obrigado por assistirem e bons estudos.